consertar isso aí, eles começaram então a incrementar o ambiente, tornando um lugar mais aprazível, então templos mais vistosos, com ouro revestido e tal mais, e começaram a fazer, bom, já que nós estamos em adoração, vamos botar uma música. Então, corais bem ensaiados, esses corais então iriam ter vozes, quem assistiu uma coroação de uma rainha ou de um rei na Inglaterra, ou viu um funeral, você sabe do que eu estou falando. Aqueles menininhos tudo vestidinho, bonitinho, aquele coral lindo, aquela harmonização que arrepia, era exatamente isso, satisfazer a carne. Já que a oração está enfadonha, a adoração aqui está enfadonha, vamos deixá-la mais emocional. Vamos estimular com música bonita, um órgão. Eu visitei templos na Europa em que você entra lá, a peça principal do templo é o órgão. Gigantesco, aqueles tubos assim, e a hora que se senta e você põe a mão e faz aqueles sons, treme tudo, e é lindo. E você imaginou você adorando assim, com uma música dessa no fundo, dá aquele arrepio, você fica emocionado, você sai chorando. E isso é o quê? É carne, gente. Porque a adoração a Deus não envolve sentimentos emocionais, não é estimular a emoção das pessoas. É ao contrário, como nós vamos ver. É bem ao contrário. Então, esses corais bem ensinados, músicas que foram feitas específicas para esse momento, foi gradativamente, então, sendo incorporado a esses cultos como chamados, então, de adoração. Isso, quando nós lemos, por exemplo, Atos, capítulo 2. Todos são familiarizados com esse capítulo 2 de Atos. O versículo 42 fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Esse é o versículo 46. E o versículo 47 falava: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso aqui é a igreja no início. Isso era o que era para ser feito. As pessoas eram para perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses são os 4 pilares que a gente vê, os 4 pilares da nossa reunião. Estar reunidos ao nome do Senhor. Os 4 pilares. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E eles faziam isso, diz aqui, com singeleza de coração. O que é isso? Simplicidade. Não tinha nada sofisticado. Quem entrasse lá não ia haver pompa. E hoje, se não tiver pompa, mas a coisa foi piorando. A coisa foi piorando. Hoje, por exemplo, se lê convites para adoração. Venham para a adoração. Você chega lá, é um conjunto de rock, com uma bateria, uma guitarra bem estridente, luzes piscando. E isso não é adoração, isso é entretenimento. Isso é um show. Mas exatamente. Não, mas é para atrair jovens. Quantos jovens estão aqui adorando a Deus? O que acontece aqui, o que aconteceu em toda essa narrativa, desde sair de Atos 2 e chegar no que nós estamos hoje, a ponto de haver reuniões dizendo-se cristãos, fazendo coisas absurdas, que a gente às vezes nem pode nomear aqui, mas estão fazendo, e dizendo que é oração. O que ocorreu aqui é o seguinte, é o que está escrito em Apocalipse 2, quando ele escreve, João escreve as 7 cartas, as 7 igrejas, a carta às 7 igrejas, a primeira, que é Éfeso, ele fala uma coisa de Éfeso, ele fala, deixaste o primeiro amor. Esse foi o princípio que levou a todas as outras falhas da igreja. Esse primeiro amor não é numérico, assim, tem o primeiro, depois tem um segundo amor, tem um terceiro amor. Eu traduziria como o amor primordial, o principal amor, que era o amor que existia entre eles na igreja primitiva. Quando se foi deixado de lado esse amor,
o que aconteceu é que, a partir do momento que o coração esfriava, a adoração ia dando lugar ao serviço. Já não era mais adorar, mas servir a Deus, trazer alguma coisa para Deus para poder preencher aquele amor primordial que tinha pelo Senhor. E com isso, então, criou-se esse sistema de fazer muitas obras. Vamos ler em Apocalipse 2, versículos 2 e 3. Vou pegar na minha Bíblia aqui. Capítulo 2 de Apocalipse, versículos 2 e 3. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primordial amor, ou a primordial caridade. Então, ele está narrando aqui das obras que eles fizeram e tudo mais. E é interessante notar, se a gente for lá em Tessalonicenses, quando ele fala na sua carta a eles, ele conecta o amor, o trabalho deles, o trabalho e o serviço deles com o amor. Aqui ele não conecta, ele fala, vocês perderam o primeiro amor. Eram obras sem amor. Isso então era o homem no seu serviço, querendo apresentar a Deus serviço para apagar a consciência, porque o primeiro amor já tinha ido embora. É mais ou menos o que nós vemos o povo fazendo em Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 1, o profeta falando, Deus mandando o profeta falar, quem requereu de vocês o sacrifício? Porque quando começou a multiplicar o pecado, começou a multiplicar o sacrifício também. Por quê? A consciência acusava, vamos fazer mais sacrifício para suprir a falta de confiança no que Deus é para nós. É exatamente isso que surgiu entre as pessoas. No caso dessa igreja em Éfeso, que fala a respeito de perder o primeiro amor, mas eles tinham as obras ainda. Então as obras, o serviço, passou a ser considerado adoração. E ao invés de eles reconhecerem isso, ao invés da cristandade reconhecer que estava se desviando pela falta de amor, estava multiplicando o serviço, e o que eles tinham que fazer é confessar o erro e voltar, não, eles simplesmente transformam o serviço em adoração. E quer dizer para Deus que isso é adoração, quer empurrar. E como o clero tinha o poder sobre o rebanho, fazia o rebanho todo falar, não, vamos adorar. E o adorar era apenas serviço, não era adoração. Não partia do coração grato, não partia do amor primordial que eles tinham, pelo que Deus é para nós, mas o que Cristo é para Deus. E nós vamos ver que isso é adoração. É nós levarmos aquilo que Cristo é para Deus, não para nós. Se nós estamos reunidos aqui para partir o pão, para fazer a memória do Senhor na sua morte e ressurreição, é para apresentar a Deus louvor e adoração pelo que o Filho é para Ele. Não o que Ele é para nós. O que Ele é para nós, isso é do dia a dia, nós somos gratos, é lógico, isso também redunda em levar a adoração. Mas a adoração que parte do coração, a sinceridade do coração, aquela que nós vimos ali, o amor mesmo, que toca o nosso coração e faz com que isso se transforme em adoração a Deus, é mostrando ou fazendo memória do que Cristo é para Deus. E aí muda todo o aspecto do que é uma adoração. As reuniões de partimento do pão vai ter um outro sentido. Não é eu ir lá me lamentar dos meus pecados, ou mesmo eu ir lá e ficar falando, então eu era assim, agora não sou mais porque Cristo morreu por mim e tal. Não é isso adoração. Não é isso adoração. Nós vamos ver várias coisas que falam ser adoração. Mas